Salve, salve galera! Bom dia! E aí, tudo bem? Como estão? Estão com saudade, né? Eu sei que sim. Enfim, brincadeiras à parte, vamos lá, galera. Galera, a gente necessita, principalmente em face do coronavírus, continuar o nosso curso, né? Independentemente do período de quarentena, nós não devemos esquecer de estudar. Olha, estamos todos passando por um período diferente na nossa vida, um período novo, do qual nós não estávamos acostumados a esse confinamento excessivo. Em face disso, nós, professores, coordenação, direção, estamos coletivamente tentando criar alternativas para minimizar o caos que estamos vivendo. Portanto, nós, professores, dentro das nossas limitações, estamos oferecendo o nosso lar, a nossa casa, para vocês conhecerem um pouquinho. Então aqui é parte de uma parte da minha casa, ou seja, que é um quarto do qual eu uso para estudar e brincar com a minha cachorrinha, a Frida, todo mundo já conhece ela muito bem. Enfim, e resolvi dar uma improvisada aqui nesse quarto para que possamos juntos reparar um pouco essas lacunas deixadas aí pela ascensão do coronavírus. Então, quero deixar muito claro que o coronavírus e o processo da quarentena, que é necessário para que possamos garantir a segurança nossa e também dos nossos familiares, é importante nós ficarmos em casa, confinados em casa. Mas não é férias, beleza? É um período em que nós estamos trabalhando, cada um no seu lar aí, acredito que seus pais, seus familiares também. Então, galera, não é para ficarem apenas no celular, apenas nos games, enfim, é para nós estudarmos. Então, galera, a gente vai enviar semanalmente aí vários vídeos para vocês continuarem até esse processo apaziguar o seu estudo, né, via apostila. Enfim, para ser mais prático, eu vou retomar hoje alguns elementos que nós discutimos em aula. Então, especificamente falando, a gente estava debatendo o século XIX em sala de aula, antes da ascensão do coronavírus, e hoje nós vamos retomar aí esses elementos. De forma mais clara, vou retomar alguns elementos da aula 8 e da aula 9, e vou entrar na aula 10 e na aula 11, beleza? Que seria, efetivamente falando, as aulas futuras, se nós estivéssemos, evidentemente, tranquilos, sem a ascensão do coronavírus. Enfim, então vamos lá, galera, de forma mais prática, retomar esses elementos aí. Lembrem, o século XIX é um século mágico para a história. Mágico por vários elementos. Para isso vou abrir alguns parênteses aqui antes de entrarmos diretamente no tema da aula. Assim vocês conseguem retomar alguns itens que nós dialogamos em sala de aula. De forma bem interessante a priori, né? Refletimos muito aí com a galera do segundão lá da unidade de Itapê sobre este período. O século XIX é mágico para nós historiadores, em particular, porque ele emana de dois grandes movimentos que possibilitam, acima de tudo, o surgimento de uma nova ciência, a ciência que estuda a sociedade, a sociologia do nosso amigo, do queridíssimo Guilherme. Enfim, então o século XIX para nós é mágico justamente por esses dois movimentos. A Revolução Industrial está na esfera econômica, no âmbito da produtividade e as consequências que nós já discutimos em sala, e a Revolução Francesa, um elemento discutido no finalzinho do ano passado, apostila 4, finalzinho do primeiro ano do ensino médio. Enfim, então o século XIX ele tem como consequência a apresentação desses dois grandes movimentos. E como consequência desses dois grandes movimentos, da Revolução Industrial, vai mudar o campo da produtividade, o campo da economia e dará em face dessa produtividade uma autonomia maior, né, do acúmulo do capital para a burguesia, que é o agente social, o agente econômico, o agente político que emana da Revolução Industrial, e a Revolução Francesa, que vai derrubar o antigo regime e com várias leis que a Revolução Francesa trouxe, ela vai mudar politicamente, juridicamente o sistema para que a burguesia pudesse ainda mais ganhar destaque na sociedade de classe. Independentemente desses valores, vale ressaltar que o século XIX, boa parte dessas ideologias, elas
respiraram na fonte, beberam na fonte do iluminismo. Aquela ciência lá do século XVII para o século XVIII que contribuiu efetivamente para alguns movimentos que nós já tratamos no ano passado em sala de aula. A independência dos Estados Unidos e, efetivamente falando, a Revolução Francesa. Ou seja, então, esses movimentos, essas ideologias, elas emanam do iluminismo. Ei, professor, vamos na moral, esse período aí de, aspas, recesso, me fez deixar um pouquinho a apostila de lado. Refresque para mim algumas coisas para que eu mergulhe, efetivamente falando, no século XIX. Ou seja, com os movimentos constituídos em face da expansão do iluminismo, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, ou a Industrial e a Francesa, tanto faz a questão aqui da própria cronologia, esses dois grandes movimentos possibilitaram a ascensão de uma classe social que estava literalmente ignorada no processo que antecede, efetivamente falando, a Revolução Francesa. Ou seja, a burguesia compunha o terceiro estado, como boa parte de outros vários atores eram explorados pelo primeiro e pelo segundo estado. Por vários movimentos que o iluminismo trouxe e possibilitou, evidentemente, os filósofos como Rousseau, Voltaire, Montesquieu, entre outros grandes teóricos, né, que a gente já discutiu no ano passado, esses teóricos propuseram uma série de ideias que elas foram permissivas, efetivamente falando, né, uma vez que boa parte da sociedade que compunha o terceiro estado, sobretudo a burguesia, passou a compreender as ideias desses indivíduos e passou a colocar essas ideias no campo da praticidade. Desta praticidade, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa surge para mudar a realidade, em particular, da burguesia, fazendo com que ela ascendesse socialmente na sociedade classe, dominando a economia e principalmente a política. Revisãozinha rapidamente aqui organizada, voltemos então para entender o século XIX, ou para revisar alguns elementos do século XIX, uma vez que nós já discutimos esses itens em sala de aula de forma até instigante. Enfim, então o século XIX, esse período da aula 8 à aula 11, ele tem como objetivo então analisar um cenário da história interpretada por um historiador chamado Eric Hobsbawm, que vai discutir numa grande obra chamada Era das Revoluções, o processo da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. Enfim, para o Hobsbawm, essas duas revoluções, ela coloca uma classe social em evidência, a burguesia. E toda a decorrência da evidência da ascensão da burguesia é interpretada por essas duas grandes revoluções. Enfim, independentemente do que o Hobsbawm apresenta, o século XIX trouxe como consequência, então, da queda da monarquia lá no cenário do 14 de julho de 1789, ou seja, da Revolução Francesa, trouxe algumas ideias diferentes para se somarem em particular com o liberalismo. Ou seja, com essas duas grandes mudanças no cenário político e econômico, a burguesia ela tinha Adam Smith como responsável da interpretação, a grosso modo, desses dois grandes movimentos. Ou seja, o liberalismo econômico, além de propor a mão invisível do mercado, controlando a economia, da ideia do laissez-faire, do laissez-passer, para além desses elementos, o Adam Smith propôs a ausência do Estado, ou seja, a não intervenção do Estado controlando a economia. Era uma forma que Smith propunha em face do liberalismo econômico para dar para a burguesia uma autonomia na produtividade, um controle sobre a sua própria produtividade. Nós já discutimos o Adam Smith em sala de aula, as consequências da ideia do Smith. Mas vale ressaltar que tanto o Adam Smith no liberalismo econômico como o anarquismo que nós discutimos também em sala de aula, interpelido aqui, interpretado pelo Bakunin e pelo Proudhon, e o socialismo utópico do Charles Fourier, do Robert Owen e do Saint-Simon, e o socialismo científico do Marx e do Engels, independentemente dessas ideias, elas surgem para representar as mudanças oriundas desses dois grandes cenários aqui, galera. O cenário da Revolução Francesa e o cenário da Revolução Industrial. De forma mais prática, o anarquismo e o socialismo científico, o marxismo, né, eles são uma resposta à ascensão ao liberalismo econômico.
Todas essas grandes ideologias aqui é discutida, é debatida, é apresentada por essa ciência aqui que surge no século XIX, a sociologia, né? Que ela surge em face dessas grandes evoluções. Sociologia retomando, né? Uma ciência que estuda a sociedade. O professor Guilherme de Sociologia de vocês, que é um cara muito competente, já atribuiu algumas questões em face do nascimento da sociologia lá no primeiro ano. Enfim, mas vale ressaltar que essas ideologias aqui que a gente discutiu na sala de aula, ela vai provocar uma série de mudanças no cenário industrial, no cenário político. As consequências dessas ideologias, interpretadas por esses dois grandes movimentos históricos, trouxe no século XIX, no final da primeira metade do século XIX e na segunda metade do século XIX, dois grandes movimentos, que aí a aula 8, não, perdão, aí a aula 10 e a aula 11 vai discutir e apresentar isso numa situação melhor, que é o que a gente vai fazer aqui de forma breve. Enfim, então, essas consequências trouxe a Primavera dos Povos de 1848 e a Comuna de Paris de 1871. Olha, galera, só para retomar algumas coisas. É um contexto muito importante para nós historiadores, sociólogos, filósofos, enfim, muito importante porque teremos aí um embate ideológico entre o capitalismo do Adam Smith e, evidentemente, o socialismo científico do Karl Marx. Esses embates, de fato, interpretam a situação que o mundo, em particular a Europa, vive no século XIX. O industrialismo está explorando excessivamente a classe trabalhadora e colocando a classe trabalhadora na margem, nas periferias da sociedade. Karl Marx, a gente já falou isso na sala de aula, bem como Engels, passa a analisar e fazer análises, né, postulações, ideias para pensar formas de minimizar essas situações corriqueiras do campo do industrialismo. Deste modo, nós já debatemos em sala de aula, o Marx vai propor uma análise mais efetiva sobre a sociedade que é oprimida, que é explorada pelo liberalismo econômico, pelos burgueses, os donos dos meios de produção. Ou seja, em 1848, o Marx e o Engels vão escrever o Manifesto do Partido Comunista. E, a grosso modo, proporá, no finalzinho da sua obra, uma revolução mundial. Lembra que a frase do Marx que termina o manifesto, proletariado de todo mundo univos, é, a grosso modo, um grande chamamento para um movimento que, de certa forma, é cerceado em 1871 em Paris e, a grosso modo, né, contemplado na Revolução Bolchevique de outubro de 1917. Mas temos aí autores do liberalismo e do socialismo científico debatendo as suas ideias, né? E as suas ideias são interpretadas no cenário, especificamente falando do industrialismo. Enfim, feito essa breve análise, esse breve resumo, precisamos então nos debruçar nesses dois grandes movimentos primeiro, e depois a gente conclui a Era das Unificações. Enfim, para que a gente possa mergulhar aí então na Primavera dos Povos, vale ressaltar que antes da Primavera dos Povos, um contexto na Europa, em particular na França, fará com que este movimento surja, né? A Primavera dos Povos. Em particular, o Napoleão cai na Batalha de Waterloo em 1815. Quando Napoleão cai na Batalha de Waterloo, ele perde para os ingleses. Teremos aí então uma série de problemas na Europa, simplificando, né? Parte desses problemas são interpretados nesse cenário chamado o Congresso de Viena. Eu vou simplificar aqui, galera, porque não dá tempo nesse vídeo, vai ficar muito maçante se eu for debruçar-me sobre o Congresso de Viena. Mas simplificando, o Congresso de Viena foi uma reunião dos países absolutistas que querem, evidentemente, retomar o seu trono em face da queda do Napoleão. Então Napoleão caiu, as coroas querem, pelos seus nobres, pelos seus reis, retomarem os seus limites políticos, fronteiriços de outrora. Em face disso, a França, que viveu o cenário da Revolução Francesa em 1789, vai viver uma onda de movimentos revolucionários. De forma mais clara e objetiva, a onda desses movimentos é interpretado em alguns momentos da história francesa. Vou aqui rapidamente, né, apontar alguns processos depois do Congresso de Viena. Alguns processos vão ocorrer na França que contribuíram diretamente para o nascimento da Primavera dos Povos. Ou seja,
Quando Napoleão cai em 1815, na França, entre 1815 a 1824, teremos um reinado de um indivíduo chamado Luís XVIII. Esse reinado do Luís XVIII é um reinado que garante algumas concessões à burguesia, tanto do ponto de vista político, bem como do ponto de vista econômico, mas teremos um rei, né, governando um país que derrubou a monarquia em julho de 1789. Enfim, posterior ao excelentíssimo Luís XVIII, teremos aí o reinado do Carlos X, conhecido por muitos como, enfim, um conservador, um déspota, porque ele retoma bases do absolutismo francês, e o Carlos X vai governar a França por um período de 1824 a 1830. Em 1830 vai estourar uma revolução, né, interna na França, que fará com que ascenda ao poder o Luís Felipe, conhecido por muitos como o rei burguês. Em particular, o manual de vocês apresentará Luís Felipe como um rei burguês. Independentemente dos reinados de 1815 a 1848, incluindo o último, o reinado do rei Luís Felipe, o rei burguês, é importante observar uma situação aqui muito importante. Valores construídos com a queda da monarquia serão retomados, ou seja, a França, que derrubou a monarquia no épico movimento do 14 de julho de 1789, anos depois, os alicerces dessa monarquia vai ser parte deles retomado. Depois que o Napoleão cai, esses alicerces serão retomados por um período entre 1815 a meados de 1848. Ou seja, independentemente desses atores, aí retomam o nome desses indivíduos, né? O rei Luís XVIII governou de 1815 a 1824, o Carlos X de 1824 a 1830 e o Luís Felipe, o rei burguês, de 1830 a 1848. Independentemente deles, os valores republicanos, revolucionários, os valores que construíram a Revolução Francesa caem por terra. Além disso, ou melhor, para além disso, o cenário francês como cenário mundial é um cenário do industrialismo. E se é um cenário do industrialismo, tem uma classe social que surge em face da ascensão, evidentemente, do industrialismo. O operário, o proletariado, enfim, essa classe social, ela é oprimida por esses atores que governam a França de 1815, a 1848. E aí estoura, efetivamente falando, um movimento na França, em 1848, chamado de Primavera dos Povos, que vai derrubar a monarquia e abolir, por sua vez, os resquícios do absolutismo. Este movimento nós chamamos de Primavera dos Povos. E por que Primavera dos Povos? Porque é uma série de movimentos sociais que ocorreram na Europa, né, num cenário de primavera, ocasionado efetivamente falando por disputas ideológicas, por disputas sociais, por disputas políticas envolvendo nacionalistas, liberais e socialistas de origem, efetivamente falando, marxista. Além dessas questões sociais, políticas e econômicas, a França vivia uma fome generalizada, causada principalmente por uma praga que vai devastar as plantações de batatas aí e vai contribuir para o alastramento do movimento, em particular para o alastramento da miséria. Então temos fatores sociais, políticos e econômicos, a praga que vai alastrar a produção de batata e a soma desses movimentos é estourar, efetivamente falando, a Primavera dos Povos. Olha galera, então é um movimento popular, essencialmente popular e das massas, mas que o seu resultado não será feliz, em particular para essas massas, porque a soma, ou seja, a consequência desse movimento, Primavera dos Povos, de 1848, trará Luís Bonaparte para o reinado da França. Enfim, logo depois que termina esse movimento, Primavera dos Povos, teremos aí um intervalo, vou usar essa expressão, entre 1848 a 1871 teremos um intervalo. Intervalo este, então, interpretado por Napoleão III. Então a França vai viver uma fase, literalmente, de uma monarquia, ao ponto de Napoleão III se coroar a imperador, com o apoio da burguesia. Logo, a população que é vitimizada
por essas consequências políticas, por esta aliança política envolvendo Napoleão III e bem como a burguesia, o pobre, o oprimido, o operário, ele provocará uma série de tensões sociais internas na França. E aí quero tentar organizar isso de uma forma mais passageira, calma e pacífica. Enfim, quando termina então a Primavera dos Povos, em 1848, ascende ao poder Napoleão III. A ascensão de Napoleão III, ela vai se dar em particular com uma articulação entre Napoleão III e, evidentemente, a burguesia. E Napoleão III, então, vai dar um golpe na organização política da França, né? Vai derrubar a República e vai inserir um processo de império com o apoio da burguesia. Durante esse movimento organizado pela burguesia e pelo Napoleão III, internamente na França algumas tensões sociais vão estourar. Então teremos aí a soma de anarquistas e socialistas criticando abertamente esse golpe, né? Essa derrubada dessa república e a inserção desse império. Em face dessas tensões sociais envolvendo Napoleão III, burguesia, anarquistas e socialistas, o estopim, ou melhor, a cereja do bolo desse movimento, né, que contribuiu diretamente para a chegada da Comuna de Paris, sem dúvida é a Guerra Franco-Prussiana. A Guerra Franco-Prussiana, ela envolveu a Prússia, que vai virar a Alemanha futura, né, em particular na etapa das unificações, e os franceses. A consequência desse movimento teremos aí a derrota dos franceses, e em face da derrota dos franceses e a vitória dos prussianos, Napoleão III é capturado e, como consequência da captura do Napoleão III, esta etapa de golpe, né, de ascensão do Napoleão III com apoio da burguesia declina e teremos uma disputa de poder nesse processo. Enfim, retomando para não confundi-los, a Comuna de Paris de 1878, que faz parte do processo da Guerra Franco-Prussiana, ela é uma etapa construída entre dois grupos sociais. Em primeiro passo, Napoleão III se coroa a imperador com o apoio da burguesia. Enfurecidos, a população passa a ser interpretada por alguns movimentos sociais, o anarquismo e, evidentemente, o socialismo interpretado na sua corrente científica pelas ideias do sociólogo Karl Marx e também do Friedrich Engels. Napoleão III ele é preso no contexto da Guerra Franco-Prussiana, ou seja, capturado, e como consequência teremos internamente na França algumas disputas que vai levar o nascimento da Comuna de Paris. E quais são as consequências então da queda de Napoleão III? A derrocada, né, da abolição desse império criado por Napoleão III e a retomada de um governo literalmente republicano. Teremos uma revolta popular em Paris, e esta revolta popular em Paris vai causar uma série de problemas que a gente vai apontar daqui a pouco. Enfim, então Napoleão III cai, teremos um movimento popular interpretado por muitos aí como a primeira experiência socialista da história. Por um período, efetivamente falando de 72 dias, teremos uma experiência socialista na França, né? Com decretação de república, com mudança no calendário, entre outros elementos. Enfim, essa comuna, esse movimento cai 72 dias depois da sua própria existência, com um apoio, efetivamente falando, de tropas leais à burguesia, né? Essas tropas leais à burguesia invadem Paris e massacram aí a articulação desse movimento, levando à morte aí de cerca de 30 a 40 mil pessoas aproximadamente, beleza? A Comuna de Paris declina, restabelece o poder republicano na França com o apoio, evidentemente, da burguesia, e teremos o sonho do socialismo interpelido por uma república popular declinando por terra, voltando apenas na Revolução Bolchevique de outubro de 1917. Enfim, primeiro parênteses fechado, ou primeira etapa da aula aí, grande, fechada. Encerraremos com o período da Era das Unificações. Durante um período na Europa, alguns países ainda não eram unificados, ou seja, o que seria a ausência de uma unificação? A ausência de uma unificação permite que outros indivíduos organizados, politicamente falando,
e militarmente invada territórios para tomar conta desses territórios por conta das matérias-primas desenvolvidas. Ou seja, então no cenário do século XIX, no cenário do industrialismo, no cenário dessas ideologias, aparece então a ideia de nação, né? E o que seria a ideia de nação? Nação é um conceito ligado à existência de uma unidade linguística, cultural e também territorial de ocupantes do mesmo território. E o que seria então nacionalismo? Nacionalismo defende a existência de laços culturais, históricos, linguísticos que unem os habitantes de um território, que justificam a preferência por pertencer a uma nação, beleza? E o que fomenta o nacionalismo? Escolas, universidades, museus, o próprio curso de história, enfim. E oposição ao nacionalismo? O marxismo. Porque para o Marx, os trabalhadores não têm pátria. Portanto, o nacionalismo é uma ferramenta do capitalismo. Análise aí do marxismo mesmo, especificamente falando. Enfim. E quais eram, neste contexto, os países que ainda não se unificaram, né? Em particular a Alemanha e a Itália. Então, de forma bem rápida aqui, a gente vai analisar essas duas unificações, né? O Estado italiano, ele vai nascer antes da nação, ou seja, em 1871 nasce o Estado italiano. E a unificação vai ser encabeçada, ou seja, interpretada por alguns indivíduos. Estou observando aqui para que eu não erre o nome deles, beleza? Então, quais seriam esses indivíduos que vão interpretar o processo de unificação? Camille Cavour, que vai criar um movimento na Itália chamado de Ressurgimento, associados aos aspectos políticos, culturais e econômicos. Então, o Cavour está propondo valorizar esses aspectos, enaltecer a nação. Além de Cavour, temos outros indivíduos aí, em particular Giuseppe Garibaldi, que passa a propor uma ideia de uma república popular. Independentemente dos atores que constroem o processo de unificação italiana, quero dizer que a unificação vai ser para a Itália importante, porque nesse cenário do século XIX ela passa a surfar nessa onda do industrialismo. Enfim, e de forma mais prática, o desenrolar do movimento. O Cavour vai propor um movimento de unificação na Itália, e este processo de ideia do Camille Cavour vai ter que se colidir com as ideias que a Itália tinha outrora, ou seja, a ideia de reino, em particular o reino de Piemonte, que estava atrelado à Áustria e que foram derrotados, os austríacos serão derrotados, em particular por Garibaldi, que vai liderar um movimento popular de extremo nacionalismo, né, para se atrelar às ideias centrais de Cavour, e o reino das duas Sicílias e, sobretudo, os estados pontifícios. Na teoria, o processo de unificação agregaria todas essas regiões em um bloco só, ou seja, nasceria a Itália efetivamente falando, e cairia o reino de Sicília, o reino de Piemonte e o reino da Sardenha. Logo, teremos a unificação da Itália, mas alguns problemas em face a esse processo de unificação. O processo de unificação retirará, sobretudo, a igreja, de uma forma mais clara, né? Vai criar um problema diplomático envolvendo a Igreja Católica e efetivamente essa política de unificação interpelida aí pelo Camille Cavour, né? Em que sentido? Nasce a questão romana. O Papa não vai reconhecer essa unificação italiana e esse problema vai ser resolvido em 1929 com Benito Mussolini na assinatura de um tratado chamado de Tratado de Latrão, que a igreja passa a ter então um território livre, que é o território do Vaticano. Enfim, só retomando, a unificação da Itália é importante para o desenvolvimento do cenário do industrialismo. Futuramente esse cenário vai participar da era do imperialismo, porque é a era dos impérios, né? Eu vou trocar a era das revoluções e vou trazer a era dos impérios. Então temos aí a unificação da Itália. Outra unificação importante é a unificação, efetivamente falando, né, da Alemanha. A unificação da Alemanha, ela vai passar pelo processo, em particular, da Guerra Franco-Prussiana, né? Então vamos analisar aí. O estado mais importante da Alemanha, efetivamente falando, é o estado prussiano. Produzia
tinha minério de ferro, tinha uma indústria muito importante, né? E liderado por Otto von Bismarck, que vai efetivamente organizar a luta pela unificação da Alemanha, os reinos italianos os reinos alemães serão unificados e liderados pelo Otto von Bismarck. Então o Bismarck ele vai propor uma série de derrotas aos inimigos da Alemanha, em particular os austríacos, e uma vez que o Bismarck derrota os austríacos que controlavam alguns reinos dentro do que hoje nós chamamos de Alemanha, o Bismarck passa a propor uma política de unificação mais ferrenha, tendo o Estado da Prússia, o Estado mais organizado. Durante esse cenário, a Alemanha vai passar por uma guerra, ou seja, um Estado alemão passará por uma guerra com os franceses, a Guerra Franco-Prussiana, que vai estourar entre os anos de 1870 a 1871, e a vitória favorável aos prussianos. Como consequência, teremos a unificação da Alemanha em 1871, para nascer o Segundo Reich, e a Alemanha vai virar uma grande potência industrial, em particular entre o século XIX e principalmente ao século XX. Enfim, galera, as unificações vão se pertencer a um cenário futuro do imperialismo para dar origem a uma série de movimentos oriundos do industrialismo, mas isso a gente vai analisar em aulas futuras. Enfim, peço a vocês, gentilmente, que leiam o capítulo desta aula, beleza? Ou seja, das aulas 8, 9, 10 e 11, para retomar esses dois grandes movimentos e essas ideologias que, de fato, se chocam diretamente no cenário desses dois grandes movimentos, Primavera dos Povos e a Comuna de Paris. Beleza, galera? Por hoje é só, muito obrigado. Não esqueçam de resolver as tarefas lá do plural, tarefa mínima e tarefa complementar, e me procurarem nos canais aí que o colégio vai fornecer para vocês, para tirarem as dúvidas futuras, beleza? Beijão para todos e todas aí, tô com saudade, logo mais estaremos juntinhos novamente. Valeu? Um grande abraço, até mais.